Essa aula é sobre diagonalização de matrizes simétricas. E o que é uma matriz simétrica? É uma matriz em que a sua transposta é igual a ela mesma. É uma matriz em que o elemento AJ é igual ao elemento AJI. É uma matriz em que, se você trocar linhas por colunas, ela continua a mesma matriz. É uma matriz em que a diagonal principal funciona como se fosse um espelho. Né? A parte acima da diagonal principal é um reflexo da parte que está abaixo da diagonal principal. Bom, e o que tem de especial em diagonalizar as matrizes simétricas? É que as matrizes simétricas podem ser diagonalizadas através de matrizes ortogonais. As matrizes ortogonais são matrizes em que as suas colunas são ortogonais e têm norma igual a 1. Tá? Nós vamos explicar isso mais à frente. Mas antes, nós vamos dar uma motivação, que é a aplicação da diagonalização de matrizes simétricas na identificação de cônicas. E no final, nós vamos dar um teorema que reúne os principais resultados, né, que são necessários para a diagonalização de matrizes simétricas. Vamos mostrar com um exemplo, como é que a gente pode usar a diagonalização de matrizes simétricas para identificar uma cônica no plano. Uma cônica é uma curva, né, no plano que tem a equação da forma ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Ou seja, é uma equação do segundo grau em duas variáveis. Né? Os termos de segundo grau são esses aqui, ax2 mais bxy e o cy2. Então, assim, um desses coeficientes, pelo menos um deles, tem que ser diferente de zero, né? Para que ela seja de segundo grau. E aí ela vai ser uma cônica. A curva, né, representada por essa equação é uma cônica. Bom, como é que a gente faz para poder identificar essa cônica? Né? Quando o coeficiente de xy, o b, é igual a zero, você pode identificar a cônica só fazendo uma translação. Né? Geometricamente é uma translação. Corresponde a completar quadrados. Completando quadrados, você consegue colocar a cônica na forma padrão. Nós vamos ver isso na próxima aula, né? E saber qual é a cônica. Mas quando esse coeficiente de xy é diferente de zero, então fazer translação não resolve. Né? Completar quadrados, somente isso não resolve o problema. Então, uma maneira de resolver, que é a mais simples, é usando diagonalização de matrizes simétricas. Nós vamos ver agora com um exemplo, como é que isso funciona. Então, imagina que nós temos essa equação aqui de segundo grau, a equação de uma cônica, e tem o termo em xy. Né? Então, como é que a gente faz? A gente vai escrever essa equação na forma de uma equação matricial. Primeiro, a gente pode escrever o lado esquerdo dessa forma que está aqui. Eu não consigo deduzir da equação 1 essa segunda equação, mas eu posso mostrar que ela é exatamente a mesma equação 1, escrita de maneira diferente. Para isso é só a gente fazer esse produto de matrizes aqui. Ó. Isso aqui é uma matriz 1 por 2 multiplicado por uma matriz 2 por 1. Vai dar uma matriz 1 por 1, que é um número. Então, é isso que está aqui. Que número é esse? Você vai multiplicar a linha por coluna. Então, 3x mais y vezes x vai dar 3x2 mais xy. Mais x mais 3y vezes y vai dar xy mais 3y2. Então, xy aparece no primeiro produto e xy aparece no segundo produto. Então, aparece 2xy. Né? E o 3x2 aparece desse termo aqui
do 3x multiplicado por x, e o 3y2 do 3y multiplicado por y. Bom, mas aqui ainda não é suficiente. Então, vou escrever de uma maneira usando a matriz 2 por 2. Então, essa primeira matriz é uma matriz 1 por 2, e ela é igual ao produto dessas duas matrizes, que é uma matriz 1 por 2 por 2 por 2, que vai dar uma matriz 1 por 2. Né? Se você fizer aqui o produto, né, linha, coluna, vai dar 3x mais y. 3x mais y está aqui. Ó. Linha, coluna, x mais 3y. X mais 3y está aqui. Bom, agora, dessa forma que está aqui, vocês estão vendo que esse 3 veio desse 3 daqui, que veio daqui, né? Esse 3 daqui veio desse 3 daqui, que veio daqui, né? E esse 1 que está aqui, veio daqui, ó, do x, né? Aliás, veio desse x aqui, do coeficiente de x, e esse 1 daqui veio do coeficiente de y daqui. Então, esse 1 aqui, ó, é a metade desse coeficiente aqui, tá? Bom, agora isso aqui, xy eu vou chamar de a matriz coluna xy, eu vou chamar de x maiúsculo, e a matriz 3, 1, 1, 3 eu vou chamar de A. Então, a equação da cônica pode ser escrita como essa equação matricial que está aqui. Tá? Agora, essa matriz A pode ser diagonalizada através de uma matriz simétrica, dessa forma que está aqui. Então, a diagonalização normalmente de uma matriz é A igual a P de P a menos 1. Mas para matrizes simétricas, você pode diagonalizar dessa forma, A igual a P de P transposta. E nesse caso aqui, a matriz P, nós vamos mostrar depois, essa matriz P é essa que está aqui. Tá? E a matriz D, que é a matriz diagonal, é essa que está aqui também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa decomposição, essa fatoração na equação 2. Tá? Então, eu vou obter essa equação que está aqui. Agora, o produto de matrizes é associativo. Então, eu posso trocar esses parênteses de posição da maneira que eu achar mais conveniente. Então, eu vou fazer uma troca da posição dos parênteses, dessa forma que está aqui. E dessa forma que está aqui, você pode observar que o que está dentro do primeiro par de parênteses é a transposta do que está no segundo par de parênteses, né? Se você calcular a transposta disso aqui, ó, transposta do produto é produto das transpostas na ordem invertida. Então, aqui vai ficar x transposto, né? Transposto de P transposto x é x transposto, transposto de P transposto, que é P. Ou seja, transposto dessa aqui é exatamente essa que está aqui. Então, isso pode ser escrito assim, ó, né? P transposto x transposto multiplica D, que multiplica P transposto x. Bom, agora eu vou fazer uma mudança de coordenadas, uma mudança de variáveis, uma substituição. Eu vou chamar P transposto x de x', tá? E aí a equação vai ser transformada, a equação 1, agora nessa equação que foi escrita como equação 2, né? Vai ser transformada nas variáveis, na variável x' maiúsculo ou x' e y' maiúsculo nessa equação que está aqui. Né? Se a gente voltar a escrever quem é x', né? X', como eu disse, é maiúsculo, x' maiúsculo é x', y' minúsculo. Né? Então, transposto está aqui, a matriz D está aqui, 2, 0, 0, 4, né? E aí a gente vai fazer o processo inverso que eu fiz antes, né? Eu vou multiplicar agora, fazer o primeiro produto aqui, ó, vai dar 2x' mais 4y', que multiplica x', y', e agora fazendo esse outro produto, eu vou obter 2x' ao quadrado mais 4y' ao quadrado igual a 4. Então, agora, a equação da cônica, nessas variáveis x', y', não tem mais o termo xy. E isso aqui possibilita a gente identificar essa cônica. Resumindo, a gente tinha essa equação
e passou para a equação 2x' ao quadrado mais 4y' ao quadrado igual a 4. Dividindo por 4 pode ficar nessa forma que está aqui. E qual a relação entre x', y' e xy? X', y' é igual a o x' maiúsculo é igual a P transposta X, em que a matriz P é essa que está aqui, né? Então, na próxima aula nós vamos ver que daí você pode fazer o gráfico, fazer o desenho, né, dessa cônica. Mas antes de... eu vou explicar logo aqui alguns elementos desse desenho, tá? Então aqui, ó, eu marquei o vetor E1, que é o vetor 1, 0, né? É um vetor canônico, vetor 1, 0, que é um vetor unitário na direção do eixo x. Marquei o vetor E2, que é o vetor 0, 1, é um vetor canônico na direção do eixo y. E aqui vocês podem observar o eixo y' e um vetor W2 na direção do eixo y' e o vetor W1 na direção do eixo x'. Como é que se obtém esses vetores? O vetor W1 é a primeira linha da matriz P transposta, ou a primeira coluna da matriz P. O vetor W2 é a segunda linha da matriz P transposta, ou a primeira ou a segunda coluna da matriz P, né? Tanto faz. E aí, você pode ver que se a gente quer saber o eixo x', o que é que a gente faz? A gente faz o y' igual a 0, né? A gente tem um outro sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas xy, se eu quero o eixo x, eu faço y igual a 0. Se eu quero o eixo y, eu faço x igual a 0, né? Então, se eu quero o eixo x', eu vou fazer o y' igual a 0. Se eu quero o eixo y', eu vou fazer o x' igual a 0. Então, fazendo y' igual a 0, você pode ver que o segundo elemento aqui é 0, então quer dizer que esse é o resultado da segunda linha pela matriz xy. Então, quer dizer que esse produto aqui vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes x, mais 1 sobre raiz de 2 vezes y. Se eu multiplicar tudo por raiz de 2, eu vou ficar com x mais y igual a 0. Então, essa aqui é a equação da reta, né, que é o eixo x'. Essa reta é a reta y igual a menos x. Então, é essa reta que está aqui, ó. Esse é o eixo x'. O eixo y' é semelhante, né? Análogo, eu vou fazer o x' igual a 0. Fazendo o x' igual a 0, se aqui é 0, é porque a primeira linha multiplicada por xy é 0. Então, quer dizer que é 1 sobre raiz de 2 vezes x, menos 1 sobre raiz de 2 vezes y, igual a 0. Se eu multiplicar por raiz de 2, eu vou obter x menos y igual a 0, né? Que é a equação y igual a x. Então, é esse eixo que está aqui. A matriz P, que foi usada no exemplo anterior, ela tem a propriedade que a sua inversa é igual à sua transposta, né? A gente pode verificar facilmente. A inversa de uma matriz 2 por 2 é obtida trocando a posição dos elementos da diagonal principal, trocando o sinal dos elementos da diagonal secundária e dividindo pelo determinante. Aqui os elementos da diagonal principal são iguais, né? Os elementos da diagonal secundária, se eu trocar o sinal, né, então vai ficar fazendo essa operação de trocar a posição da diagonal principal e trocar o sinal da diagonal secundária, eu vou obter a transposta dessa matriz, né? Mas isso não mostra ainda que a transposta é inversa, porque ainda tem que dividir pelo determinante. Mas o determinante dessa matriz é igual a 1. Por que o determinante é igual a 1? Aqui o determinante é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que dá meio. Mais 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, vai dar meio também. Meio mais meio dá 1. Então, como o determinante é igual a 1, então a inversa dela é obtida só trocando a posição dos elementos da diagonal principal e trocando o sinal dos elementos da diagonal secundária, que vai obter dessa forma a sua transposta. Então, uma matriz que satisfaz essa propriedade,
que a sua inversa é igual à transposta, é chamada de matriz ortogonal, né? Então, essa definição vale para matriz de qualquer tamanho, né? Qualquer matriz n por n, né, cuja inversa é igual à sua transposta, é chamada de matriz ortogonal. Então, o que possibilitou a identificação, o que possibilita a identificação de cônicas é o fato de que toda matriz simétrica é diagonalizável com a matriz ortogonal. Se você lembrar, a diagonalização de matrizes é feita dessa forma: A igual a PD, P a menos 1. Né? Mas quando a P é ortogonal, o P a menos 1 é igual a P transposta. Então, quer dizer que no lugar de PD, P a menos 1, eu posso escrever PD, P transposta, que é essencial na identificação de cônicas. Né? Agora eu vou mostrar como encontrar as matrizes P e D no caso desse exemplo que acabamos de fazer. A matriz A é essa que está aqui, 3, 1, 1, 3, né? A gente vai começar o processo de diagonalização normal. Né? Para isso, a gente tem que achar os autovalores. Para achar os autovalores, a gente tem que achar as raízes do polinômio característico. O polinômio característico é o determinante de A menos T identidade, né? Que corresponde a subtrair T na diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz é 3 menos T vezes 3 menos T, então é 3 menos T ao quadrado menos 1. 3 menos T ao quadrado vai dar 9 menos 6T, né, mais T2. Então, o 9 vai subtrair de 1, vai ficar 8. Então, vai ser 8, né, menos 6T mais T2. Esse polinômio de segundo grau, ele tem duas raízes, 2 e 4. Então, pode ser fatorado dessa forma, T menos 2 e T menos 4. Todo polinômio de segundo grau, né, que tem raízes reais, pode ser fatorado como T menos uma raiz, T menos a outra raiz, multiplicado pelo coeficiente de T2. Como o coeficiente de T2 aqui é 1, então fica simplesmente dessa forma. Né? Bom, então, as raízes, né, se eu quero saber quais as raízes de P de T, né, se eu tenho um produto igual a zero, uma dos fatores tem que ser igual a zero. Então, os autovalores vão ser 2 e 4. Então, agora eu tenho que achar os autovetores correspondentes. Então, em relação ao autovalor 2, eu tenho que resolver esse sistema linear homogêneo, né, que é A menos 2 identidade x igual ao vetor nulo, que corresponde a subtrair 2 na diagonal principal. Então, 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1, vai ficar essa matriz que está aqui, que corresponde a esse sistema, que tem duas equações. Fazendo x igual a alfa, o y é igual a menos alfa, e assim a solução geral desse sistema, que é o autoespaço associado a λ1 igual a 2, é esse que está aqui. Conjunto dos vetores da forma alfa menos alfa, que pode ser escrito como alfa que multiplica o vetor 1 menos 1. Em relação ao autoespaço λ2 igual a 4, né, a gente tem que resolver o sistema A menos 4 e 2x igual ao vetor nulo, né, que corresponde a subtrair 4 na diagonal principal. Então, vai ficar 3 menos 4 menos 1, 3 menos 4 menos 1. Então, é esse sistema que está aqui, escrito na forma matricial, que corresponde a esse sistema. Né? Aqui também eu vou fazer o x igual a alfa, o y vai ser igual a alfa também. Então, a solução geral desse sistema é da forma alfa-alfa, que pode ser escrito como alfa que multiplica 1, 1. Resumindo, a gente tem, para essa matriz, dois autovalores, 2 e 4. Para o aqui estão os autoespaços correspondentes. Né? Então, se a gente for diagonalizar essa matriz na forma normal, na forma A igual a PD, P a menos 1, eu poderia usar como colunas de P os vetores 1 menos 1 e
Mas como eu quero diagonalizar de forma A igual a P, D, P transposto, eu preciso que a matriz P, né, tenha a inversa igual à sua transposta. Então, para isso, eu não vou pegar esses vetores. Eu vou pegar, do primeiro autoespaço, eu vou pegar um vetor unitário, né, na direção do vetor 1 menos 1, que corresponde a dividir pela sua norma. A norma é raiz de 2, então o vetor vai ser 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Isso vai ser um vetor unitário, um autovetor unitário na direção correspondente ao autovalor 2. Em relação ao outro autovalor, eu vou pegar esse autovetor que está aqui, o 1, e dividir pela sua norma. Né? A norma é raiz de 2 também, obtendo então o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, esses vetores eu vou usar como as colunas da matriz P. Né? Foi exatamente a matriz P que nós encontramos. Né? E aí a gente já viu por que a diagonalização com essa matriz P, né, tem a forma A igual a PD, P transposta, porque a inversa da P é igual a P transposta. Vamos reunir num teorema os resultados principais que são necessários para a diagonalização de matrizes simétricas. O primeiro resultado dá a condição para que uma matriz seja ortogonal. Uma matriz é ortogonal se somente se as suas colunas formam um conjunto ortonormal de vetores. E o que é um conjunto ortonormal de vetores? É um conjunto de vetores que são ortogonais e que tem norma de todos eles igual a 1. Né? Então, esse resultado ele é fácil de provar, eu vou fazer a demonstração aqui. Então, vamos escrever a matriz P em termos das suas colunas, que eu vou chamar de 1 até o N. Então, P transposta, né, vai ser a inversa da matriz P, né, a condição para ser ortogonal, que P transposta seja igual a inversa de P. P transposta seja igual a P inversa. Então, uma maneira de ver que P transposta é a inversa de P é multiplicar P transposta por P. Né? Então, P transposta por P vai ser igual à identidade se somente se P transposta for inversa de P, ou seja, se P for ortogonal. Como o P está escrito em termos das suas colunas, P transposta vai ser escrito em termos das suas linhas. E as suas linhas vão ser as transpostas das colunas de P. Bom, para fazer esse produto que está aqui, ó, você vai fazer linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Você vê que a primeira linha é o resultado da primeira linha de P transposta por todas as colunas de P. Né? E a segunda linha do produto vai ser o resultado da segunda linha de P transposta por todas as colunas de P. Então, essa matriz P transposta P vai ser a identidade se somente se, né, os elementos da diagonal forem iguais a 1 e os elementos fora da diagonal forem iguais a 0. Mas esses elementos, eles são da forma UI transposto UJ, que corresponde ao produto escalar de um vetor com outro. Né? Porque o produto escalar de dois vetores, se você quiser usar produto de matrizes, você pode usar e os vetores como vetores colunas. Então, o produto escalar vai ser, você tem que transpor o primeiro vetor, para ele ficar linha, né? Aí fica uma linha por uma coluna, vai dar um número, que é o produto escalar. Então, o produto escalar de UI com UJ é a transposta da coluna UI multiplicado pela coluna UJ, que é exatamente o elemento IJ dessa matriz P transposta P. Então, essa matriz que está aqui vai ser a identidade se somente se o I escalar o J é igual a 0 se o I for diferente de J, quer dizer que está fora da diagonal. E o I escalar o J vai ser o I escalar o I, quer dizer que o I igual ao J, né, tem que ser igual a 1. Então, o I escalar o I é a norma de o I ao quadrado. Então, quer dizer, essa P transposta P dá identidade se somente se as colunas de P, né, têm norma igual a 1 e são ortogonais. O produto escalar de duas colunas quaisquer
diferentes, né? Claro, é igual a zero, né? Então, isso mostra que a matriz P ela é ortogonal se e somente se, né, as suas colunas são ortonormais, né? Aí tem uma pegadinha, tem que tomar cuidado para não achar que a matriz é ortogonal, as colunas são ortogonais. Isso não é verdade. A matriz é ortogonal se e somente se as suas colunas são ortonormais. Então, apaguei a demonstração do item A para apresentar o item B, que diz que se uma matriz é simétrica, autovetores associados a autovalores diferentes são ortogonais. Esse resultado também, a demonstração não é difícil, eu vou fazer, né? Sejam V1 e V2 autovetores associados a autovalores diferentes. Então, significa que a V1 é igual a lambda 1 V1 e a V2 é igual a lambda 2 V2. Agora, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que V1 escalar V2 é igual a zero. Mas para conseguir isso, eu vou fazer o produto de AV1 com V2. Vocês vão ver que depois eu vou chegar no V1 escalar V2. Agora, o AV1 escalar V2, se eu usar produto de matrizes, né, escrever os vetores como vetores coluna, o primeiro vetor tem que ser transposto. Então, esse produto escalar pode ser escrito em termos de produto de matrizes dessa forma. AV1 transposto vezes V2. Mas transposto do produto é produto das transpostas invertido. Então, vai ficar assim, V1 transposto, A transposto, V2. Né? Agora eu vou usar o fato de que V1 e V2 são autovetores e que a matriz A é simétrica. Né? Então, esse aqui eu posso escrever como produto escalar de V1 com a transposta V2. Né? E aí, como é simétrica e V1 e V2 são autovetores, o AV1 escalar V2 vai dar lambda 1 V1 escalar V2. E aqui, como A é simétrica, a transposta é igual a, então AV2 vai dar lambda 2 V2. Então eu vou ficar com lambda 1 do lado esquerdo, V1 escalar V2, e do lado direito, o lambda 2 V1 escalar V2. Né? Se eu subtrair lambda 2 V1 escalar V2 em ambos os membros, eu vou ficar com o segundo membro igual a zero, e no primeiro membro eu posso colocar V1 escalar V2 em evidência, ficando com lambda 1 menos lambda 2, que multiplica V1 escalar V2. Então, como isso é zero, né? Ou V1 escalar V2 é zero, ou lambda 1 menos lambda 2 é zero. Mas o lambda 1 é diferente de lambda 2, então a única possibilidade é que o produto escalar de V1 com V2 seja zero, ou seja, que V1 e V2 sejam ortogonais. Né? Então, V1 é um autovetor qualquer associado ao autovalor lambda 1. V2 é um autovetor qualquer associado ao autovalor lambda 2. Então, vale para quaisquer vetores, autovetores, né? Associados a autovalores diferentes vão ser ortogonais. Vamos apagar novamente a demonstração para ter espaço para apresentar o terceiro resultado. Esse eu não vou fazer a demonstração, que é o mais importante. Uma matriz é simétrica, então ela é diagonalizável através de uma matriz ortogonal. Ou seja, toda matriz simétrica é diagonalizável através de uma matriz ortogonal. Ou seja, existe uma matriz P, né, ortogonal, né, tal que P transposta é igual a P inversa, tal que A é igual a P de P transposta. Então, esse resultado é um pouco mais... A demonstração é um pouco mais complicada, então você pode olhar no livro. Tá? Agora, o interessante é que as únicas matrizes que podem ser diagonalizadas dessa forma são as matrizes simétricas. E a demonstração disso é muito simples, né? Suponha que uma matriz seja diagonalizável nessa forma, A igual a P de P transposta, né?
em que a P é ortogonal, né? Então, a transposta dela, né? Como é um produto aqui, né? Então, transposta do produto é produto das transpostas na ordem invertida. Então, isso vai ser transposta de P transposta, depois multiplica D transposta, depois P transposta. Mas transposta de P transposta é P. Transposta de uma matriz diagonal é ela mesma. E aqui é o P transposta. Então, do lado aqui vai ficar P, D, P transposta. Mas P, D, P transposta é a matriz A. Então, quer dizer que se uma matriz é diagonalizável dessa forma, então ela é uma matriz simétrica. Então, as únicas matrizes que podem ser diagonalizadas dessa forma são as matrizes simétricas. As outras não podem ser diagonalizadas dessa forma. Vamos ver um exemplo 3×3. Essa matriz, eu já tinha diagonalizado ela na aula passada. Então, eu vou aproveitar os resultados que nós obtivemos antes. Nós obtivemos que ela tem dois autovalores, 2 e 8, e os autoespaços associados são, em relação ao lambda1 igual a 2, esse autoespaço que está aqui, que é o conjunto dos vetores que são combinação linear de -1, 0 e 1, e -1, 1 e 0. E em relação ao autovalor 8, o autoespaço é esse autoespaço de dimensão 1, que são os múltiplos escalares do vetor 1, 1, 1. Muito bem. Para poder diagonalizar essa matriz com uma matriz simétrica, com uma matriz ortogonal, desculpe, essa matriz é simétrica. Aliás, tem que chamar a atenção que ela é simétrica. Vocês podem ver que a diagonal principal, né, funciona como um espelho, né? Então, os elementos correspondentes acima da diagonal principal são iguais aos elementos abaixo da diagonal principal, né? Como se fosse um espelho. E se você trocar linha por coluna, continua a mesma matriz, né? E se você o elemento AIJ é igual ao elemento AJI para qualquer IJ. Bom, então, na aula passada, nós usamos a matriz P, foi a matriz cujas colunas foram -1, 0 e 1, -1, 1 e 0, e 1 e 1, 1, 1. Né? Agora, nós vimos que a gente precisa que a matriz P tenha colunas ortonormais. Né? Então, e nós vimos também que autovetores associados a autovalores diferentes são ortogonais, né? Isso pode ser verificado aqui, ó. Se você multiplicar escalarmente 1, 1, 1 com -1, 0 e 1, vai dar 0. Também, se você multiplicar 1, 1 com -1, 1 e 0, também vai dar 0. E assim, portanto, se você multiplicar esse vetor, qualquer vetor daqui com qualquer vetor daqui, vai dar 0. Então, isso significa, né? Inclusive, isso pode ser usado para você verificar se tem algum erro nas suas contas ou não, né? Porque se a matriz for simétrica, isso tem que acontecer como nós provamos no teorema anterior. Mas a gente precisa, para diagonalizar com a matriz ortogonal, diagonalizar a matriz A com a matriz ortogonal, a gente precisa de vetores, autovetores ortonormais. Então, eu preciso ainda, nesse caso aqui, do W2, é só dividir pela norma, pegar 1, 1, dividir pela sua norma, que eu vou ter um vetor de norma igual a 1, né? Que vai ser ortogonal a qualquer vetor daqui. Agora aqui eu tenho que usar um processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? Então, que nós já vimos há 2 ou 3 aulas atrás, tá? Então, para isso, eu vou escolher o V1 como esse vetor que está aqui, V2 como esse que está aqui, e o V3, esse vetor que está aqui, 1, 1, 1. Bom, eu vou aplicar o processo de Gram-Schmidt ao autoespaço W1. Né? Então, o primeiro vetor da nova base vai ser igual ao
primeiro vetor da base antiga, né? Esse V1 aqui. E o segundo vetor vai ser, né, a diferença entre o segundo vetor da base antiga menos a projeção dele no vetor W1. Tá? Então, isso significa que eu vou ter isso aqui, né? Lembrando que a projeção de V2 em W1 é o produto escalar de V2 com W1 dividido por norma de W1 ao quadrado. Isso é um escalar multiplicado por W1. É um vetor na direção de W1. Então, agora nós vamos fazer as contas. O produto escalar de V2 com W1, o W1 é igual a V1, então é o produto escalar desses dois vetores. Vai dar menos 1 vezes menos 1, que é 1. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então, o produto escalar de V2 com W1 dá 1. A norma de W1 ao quadrado, né? W1 é igual a V1, então a norma de V1 ao quadrado é 2. Então, quer dizer que esse parênteses aqui vai dar meio, né? Então, a gente vai ter isso aqui. O V2 está aqui, menos 1, 0 e 1, menos meio, vezes o W1, que é igual ao V1, né? Menos 1, 0 e 1. Agora, eu tenho que fazer as contas aqui. Menos 1 vezes, aqui vai dar na primeira componente meio. Então, menos 1, menos 1 mais meio, vai dar menos meio. Aqui vai ser 1 menos 0, vai ser 1. E 0 menos meio, que vai dar menos meio. Então, eu vou obter esse vetor que está aqui, né? Então, você pode verificar que esse vetor é ortogonal ao vetor V1, né? Só fazer o produto escalar, que você vai ver que vai dar igual a 0. Bom, aí, agora, a gente tem que obter vetores de norma igual a 1. Então, o 1 vai ser o W1 dividido pela sua norma. Então, o W1 é igual a V1, a norma é raiz de 2, então vai ficar assim, menos 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2. O 2 vai ser o W2 dividido pela sua norma. Mas dividir o W2 pela norma, eu posso dividir qualquer vetor que tenha a mesma direção. Então, no lugar de dividir o W2 pela norma, eu vou dividir o vetor que tem componentes menos 1, 2 e menos 1, porque aí eu evito essa fração, né? Então, esse vetor que tem componentes menos 1, 2 e menos 1, qual a norma dele? Vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 mais 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, tem norma raiz de 6. Então, o vetor, o 2 vai ser, então, o vetor que tem, né, pega o vetor menos 1, 2 e menos 1 e divide por raiz de 6, obtendo, então, esse vetor que está aqui. Menos 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6. E o 3, então, é só dividir o V3 pela sua norma, ou seja, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Resumindo, eu tenho esses dois autovetores de norma igual a 1, ortogonais, né? Vetores ortonormais associados ao autovalor λ1 igual a 2, e tenho esse autovetor, né, de norma igual a 1, né, que é ortogonal. Como a matriz é simétrica, né, esse vetor é ortogonal a esses dois, né, e ele tem norma igual a 1. Então, quer dizer que a matriz P, né, cujas colunas são esses vetores, vai ser uma matriz ortogonal, né, porque os vetores são ortonormais. Então, a diagonalização da matriz A é essa que está aqui, ó. A matriz P tem como colunas o 1, o 2 e o 3, e a matriz D é uma matriz diagonal, né, na diagonal os autovalores da matriz A, 2, 2 e 8. A ordem aqui tem que ser correspondente à ordem das colunas, né? Como eu coloquei, as duas primeiras colunas são autovetores associados ao 2, então o 2 tem que aparecer aqui na primeira e na segunda posição, né? Se você trocar, tem que trocar as colunas de forma correspondente, tá? E outra coisa é que esses vetores aqui, a matriz P, ela não é única também, né? Em relação à terceira coluna, não tem muita possibilidade, né? Porque tem que ser um vetor unitário nessa direção. Então, ou é esse vetor,
ou então o vetor oposto, né? Com componentes menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3. Mas em relação ao outro autoespaço, né, que corresponde a essas duas colunas, aí você tem uma flexibilidade maior. Quaisquer dois vetores ortonormais, né, nesse autoespaço podem ser colocados nessas colunas da matriz P.